Oi, gente, vamos aqui continuar a examinar a Lei 8.212, mas fazendo algumas incursões na Constituição Federal. Nós já vimos o artigo 95, né, que nos traz aí as contribuições sociais destinadas à Seguridade Social, mas é necessário a gente entender que a contribuição social ela é uma espécie de tributo. E isso é uma conclusão que a gente tira do exame aí do artigo 149 da Constituição Federal. O artigo 149, que está lá no sistema tributário, né, nacional, ele determina o seguinte, que compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos artigos 146.3 e 150.1 e 3, e sem prejuízo do previsto no artigo 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições, né, de que trata o artigo 95, as contribuições sociais destinadas à Seguridade. Então, o artigo 146.3 determina que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre. Aí vocês vão lá examinar esse artigo 146.3 para ver quais são as matérias, né, tributárias aí que exigem lei complementar. Né, para se aplicar normas gerais previstas em lei complementar. O artigo 151 da Constituição, ele traz aí o princípio da legalidade, né? Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, Estados, Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. O artigo 153 nos interessa, na verdade, no que diz respeito às contribuições sociais, a linha A, tá? A linha A diz o seguinte, que é vedado cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentar. As alíneas B e C não se aplica essa, né, vedação às contribuições sociais destinadas à Seguridade Social, porque aqui é o princípio da anterioridade. No âmbito das contribuições sociais, nós temos que aplicar esse artigo aí referenciado, né, que é o 195, exatamente aí o parágrafo 6º, que traz que as contribuições sociais só podem ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no artigo 153b. Então, para as contribuições sociais, a gente aplica a noventena ou anterioridade nonagesimal. Eu só posso exigir uma contribuição depois de transcorridos 90 dias, né, da data da publicação da lei que a instituiu ou modificou. Eu não tenho que esperar o exercício financeiro seguinte. O artigo 149, ele tem 4 parágrafos que tratam de contribuições sociais destinadas a regimes próprios de previdência social. O parágrafo 1º, ele determina o seguinte, que União, Estados, Distrito Federal e os municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio do regime próprio, né, de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base da contribuição dos proventos de aposentadoria e de pensões. Parágrafo 1º-A trata de situação de déficit atuarial. Se houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que superem o salário mínimo. Você sabe que hoje ela incide sobre o valor dos proventos que supere o teto do regime geral. Numa situação de déficit, aí está prevendo que se possa
aplicar essa contribuição sobre o valor que supere o salário mínimo. Se houver, o déficit for de tal natureza que essa medida do parágrafo 1º-A for insuficiente, para equacionar o déficit é facultada a instituição de contribuição extraordinária no âmbito da União a ser cobrada de servidores ativos, aposentados e pensionistas. E essa contribuição extraordinária, ela deve ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionar o déficit, em vigor por prazo determinado, contado da data da sua instituição. Eu tenho um curso na Udemy sobre regime próprio, que vocês podem lá obter mais detalhes sobre esses 4 parágrafos aí do artigo 149. Agora, esse parágrafo 2º aí do artigo 149 nos interessa bastante. Especificamente aí, o parágrafo 2º, inciso 1. As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Ok? Incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços e poderão ter alíquotas ad valorem, um percentual que vai ser aplicado aí sobre o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação. E no caso de importação, o valor aduaneiro. E poderá ter alíquota específica com base em unidade de medida. Uma contribuição que é fixada e é aplicada em cima de, por exemplo, 1 quilo, 1 litro, em cima de unidade de medida. A pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser equiparada à pessoa jurídica na forma da lei, e a lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez. Questão de cumulativa, não cumulativa, né? Agora, para nós é importantíssimo o parágrafo 2º, inciso 1. O artigo 149b da Constituição Federal, ele trata do imposto sobre o valor de bens e serviços e da contribuição social sobre o valor de bens e serviços, né, que foram instituídos aí na reforma tributária pela emenda constitucional número 132. Aqui, minha gente, é o seguinte, esse assunto ele não é objeto de disposição da Lei 8.212 do Regulamento da Previdência. Existe legislação específica sobre essa matéria. Então, como aqui o nosso foco é a Lei 8.212, eu não vou comentar. Agora eu quero que vocês façam a leitura do dispositivo para ter conhecimento dele, porque previdenciário e Lei 8.212 não é a única matéria cobrada em prova de vocês, tá? O artigo 149C, mesma coisa, trata da contribuição social sobre o valor dos bens e serviços, tá? E do imposto sobre bens e serviços. Aqui nós vamos conversar sobre o artigo 167. No 167 você tem uma série de vedações. Essa vedação eu sempre trago pelo seguinte. Vejam aí, são vedados, aí vem a utilização de recursos provenientes das contribuições sociais, de que trata o artigo 195.1a e 2. Que contribuições são essas? Da empresa, entidade equiparada, empregador, sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados a qualquer pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício, e a contribuição dos trabalhadores e demais segurados. Essas contribuições, elas só podem ser utilizadas para despesas com pagamento de benefícios do regime geral de previdência. Então, é vedado utilizar os recursos dessas contribuições para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de previdência. Então, eu entendo aqui que eu posso, sem estar cometendo equívoco, eu posso chamar essas contribuições aí de contribuições previdenciárias, porque elas só podem ser usadas para pagamento de benefícios do regime geral de previdência. Como regra, a gente fala em contribuições destinadas à Seguridade Social,
Mas dentro do grupo de contribuições sociais destinadas à Seguridade Social, eu encontro um grupo, que é esse aí, um subgrupo, que é de contribuições que vão para a Previdência Social, vão custear benefícios do regime geral e só podem ser usadas para isso. Então, eu posso chamá-las de contribuições previdenciárias. No artigo 195 da Constituição Federal, no parágrafo 4º, primeiramente, temos uma disposição que determina o seguinte: a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecido o disposto no artigo 154.1. Não é lei ordinária, tem que ser lei complementar para garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social. Inclusive, no decorrer do curso, nós vamos apontar algumas ações judiciais que decorreram da desobediência desse dispositivo e que, inclusive, trouxeram prejuízos expressivos para os cofres da Previdência. No artigo 95, parágrafo 5º, temos que nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Esse é o princípio da precedência do custeio. O artigo 195, parágrafo 8º, trata do segurado especial. O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Então, eis aqui a previsão da contribuição do segurado especial. O artigo 195, parágrafo 9º, determina que as contribuições sociais previstas no inciso 1 do caput de contribuição de empresa, empregador e entidade equiparada poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho, sendo também autorizada a adoção de bases de cálculo diferenciadas quando se tratar da contribuição da empresa sobre a receita ou faturamento e sobre o lucro. Bom, esse artigo 195, ele vai ser referenciado no decorrer do curso na sua totalidade. Mas você deve efetuar a leitura do artigo completo desde já. Não deve ignorar as remissões aos demais artigos da Constituição que se encontra lá no artigo 195. E conforme eu disse, a nossa tarefa aqui vai incluir sempre o exame da Constituição, da Lei 8.212, do Regulamento da Previdência e, eventualmente, também vamos precisar de alguma disposição normativa, de normas administrativas da Receita. Então, encerramos aqui. Até a nossa próxima aula, gente.